Um gestor, ele é um administrador de recursos. Qual que é o recurso mais importante que a gente tem hoje? Tempo. E o tempo é dinheiro. Então, ele precisa garantir que tanto o especialista quanto o estrategista fiquem blindados o suficiente para que eles não gastem tempo com o que não deve ser gastado. Estamos começando mais um episódio do podcast Gestão Lucrativa, para você que quer ter gestão que dá lucro e não dor de cabeça. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Marcelo Pinazza. E hoje nós temos um convidado, Gabriel Tosi, seja bem-vindo. Para quem não sabe, hoje na mesa aqui nós temos 3 gestores de agência de lançamento e o Gabriel é o nosso convidado porque ele é o gestor de uma de nossas agências, né? A empresa que nós temos juntos aqui, que é a Infinity. Eu tenho uma agência, o Marcelo tem outra agência, que a gente não tem nada a ver, e juntos nós temos a Infinity, que é uma empresa de educação na área de gestão, e o Gabriel, ele trabalha como gestor dessa empresa. E o legal de ter o Gabriel aqui, porque hoje nós vamos falar sobre gestor de agência de lançamentos. O que faz e como se desenvolver nessa função. O Gabriel é um gestor, Marcelo é um gestor, eu sou um gestor. Nós somos os bastidores de uma agência de lançamento, né? Antes da gente começar a falar sobre esse tema, é legal falar que para uma agência funcionar, eu e o Marcelo acreditamos que existem 3 perfis de profissionais que precisam ter nessa agência. Precisa ter um especialista, estrategista. Isso, todo mundo fala sobre isso. Mas o que ninguém fala, que é o terceiro perfil de profissional que precisa ter nessa empresa, é um gestor. Né, Marcelo? Como diz o Flávio Augusto, ele fala que ele não participa de nenhuma empresa que não tenha pelo menos 2 sócios, né? Um que cuida da porta para dentro e outro que cuida da porta para fora. Então, quando a gente está falando de uma agência de lançamentos, você tem que ter o estrategista, que é cuida da porta para fora, e o gestor, que é o cara que cuida da porta para dentro. Então, eu sou sócio de uma estrategista, que é a Carol. O Marcelo é sócio de um estrategista, que é o Will, e o Gabriel tem eu e o Marcelo, nós somos os especialistas da nossa agência e estrategista também, né? Então, hoje, o que a gente quer aprofundar, né? A função de gestor é uma função que é pouco falada no marketing digital. Quando você entra no mundo dos lançamentos, todo mundo te fala que você precisa fazer 2 coisas. Você precisa ter um especialista e você precisa aprender uma estratégia de lançamento. Então, todo mundo sai correndo atrás de um especialista e eu sou estrategista e eu faço o negócio rodar. O problema é que ninguém te fala da terceira parte, que é depois que você aprende a lançar, depois que você aprende a escalar, você vai precisar de uma equipe. E essa é a parte que ninguém te ensina. Como é que você gerencia uma equipe, como você monta uma empresa. E o erro que todo mundo comete é acreditar, e eu já cometi esse erro, por isso que eu falo, é acreditar que o fato de eu ser um bom estrategista me faz um ótimo empresário, um gestor de uma empresa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Então hoje a gente vai falar sobre gestão de agência de lançamento, como é essa função, como você se desenvolve. Seja você dono de uma agência de lançamentos, ou seja você um colaborador que quer se tornar um gestor. Eu comecei como colaborador, me tornei gestor, sócio e tudo mais, e o Gabriel tá nesse caminho aqui, começou como faz tudo, exatamente. Depois virou... Caminho de sucesso. Como que você começou na Eduni com a Débora? Então, eu comecei a... A Débora, pra quem não sabe, né, a Débora é minha esposa, o Gabriel foi uma contratação da Débora. Conta aí, como que você foi contratado pela Débora? Para a Débora, ela me contratou, na verdade, o cargo em ser agente de projetos. Mas era um gerente de projetos que eu até brinco, né? Normalmente, quando a gente pensa nisso de gerente de projetos, a gente pensa uma pessoa que só fica ali, né? Imaginando o projeto, gerenciando, cobrando atividade. Quando eu entrei lá na Eduni, era gerente de projetos, faz tudo, operação, tem que fazer o lançamento dar certo. Então... E você administrava o quê? Tinha 2 perpétuos na época ou tinha um perpétuo só na época? Tinham 2 perpétuos e mais o lançamento. Eu entrei logo no meio do lançamento, né? Então, no olho do furacão. E foi muito bom, porque também, assim, uma ótima experiência. Também você já começa... tem que ser realmente a pessoa que é gestor, ele tem que aprender a trocar a roda com o carro andando, né? Então, no meio do lançamento, já aprendendo todos os processos, como as atividades eram feitas ali, né, na Eduni.
E depois, quando o lançamento acabou, era, cara, agora vamos arrumar a casa, vamos mapear todos os processos, vamos fazer tudo realmente organizado. Foi lá que eu comecei e depois comecei a trabalhar com vocês. O Gabriel foi chamado, né? Foi contratado aonde? Na comunidade Sobral, não foi? Foi da Priscila Zilo. Na comunidade da Priscila Zilo? Foi, da Priscila. Como que foi? Ela postou lá? Ela postou. Eu brinco que foi a melhor cópia que eu já escrevi. Porque ela postou um formulário, né? Escrevendo a vaga. Eu, por acaso, vi e falei assim, vou me inscrever. E aí, na hora que ela, uma frase específica lá, ela pedia para eu explicar como é que eu tinha começado. E aí eu, assim, super inspirado, né, decidi falar, não vou escrever só um resumo, né, vou escrever como se fosse realmente uma narrativa. Então eu contei um caso específico que foi o momento quando eu comecei a entrar no digital. Que foi como eu convenci a minha esposa, que na época eram 2 estagiários, a gente morava junto, eram 2 estagiários, como eu convenci ela a comprar a comunidade Sobral. Entendeu? Então eu comecei a narrativa falando assim, eu esperava, olhando nos olhos dela, a decisão, porque ela que tinha que assinar ali também, dizendo que eu podia comprar. Né? Super emocional. E aí logo depois preenchi, olha, não deu 20 minutos, a Débora me mandou uma mensagem, falando, quando a pessoa é boa de copy, eu quero até conhecer. E aí a partir disso a gente começou a conversar, e por isso que eu brinco que foi a melhor copy que eu já escrevi, porque a conversão foi assim, foi boa, né? Boa, o ROI 100%. Então, o legal do Gabriel é que ele começou, né, como um gerente de projeto, faz tudo, e aí na agência da Débora, então a Débora tem uma agência separada, né, com os produtos dela, ela era especialista, ela era estrategista, e aí ela queria escalar os negócios dela e ela trouxe o Gabriel para coordenar a equipe. E aí hoje ele está com a gente, foi crescendo, e hoje dentro da Infinity ele é o gestor de tudo, né, agora foi promovido aí pra gente de tudo. Pega essa bucha aí que é sua, né? Mas é assim que cresce, né? E é interessante você pensar assim, olha, eu e você, Marcelo, nós somos os gestores da nossa agência. Mas por que na nossa agência a gente contratou um gestor e não ficamos nós na gestão, né? Por causa de papel, né? Na agência, tipo, dentro daqueles 3 pilares, né? Que é o estrategista, o gestor e o especialista. Na nossa agência, a gente faz o papel de gestor, porque tem o especialista e o estrategista. Agora, na nossa agência, minha e sua, na Infinity, a gente é o especialista. Então, precisa de alguém para fazer esse papel de gestor, né? É isso. Então é interessante a gente pensar assim, isso já é uma capacidade de gestão. Não é o fato de eu ser gestor que eu vou ter que fazer essa função sempre. Não. Uma das partes do gestor, que é o que a gente vai falar aqui, é definir os papéis que cada um tem e as responsabilidades de cada pessoa. E quem é a melhor pessoa para aquela função. Como nós somos os especialistas, no caso aqui, não faz sentido a gente gastar tempo na gestão. Então não é estratégico o especialista está numa função de gestão, porque toda vez que ele está numa função de gestão, ele está deixando de produzir conteúdo, de gravar um podcast, de fazer uma live, de melhorar o produto, de entregar o produto. Então é muito importante para o gestor saber isso. Então hoje a gente vai falar sobre isso e eu quero começar então, Marcelo. Explica para a gente, o que faz um gerente de uma agência de lançamento? Vamos começar por aí, vai. Gerente/gestor. Um gestor. Cara, basicamente, qual que é a função de um gestor? Um gestor, ele é um administrador de recurso. É isso, esse é o significado da palavra gestor. Ele gera alguma coisa, administra recurso. Isso para tudo. Cara, um gestor financeiro, ele faz o quê? Ele vai administrar o recurso, que são os recursos financeiros, né? Um gestor de projeto, também. Agora, no caso de um gestor da empresa, que a gente tá falando meio que é o gerentão, né? Ele é responsável por todos os recursos. Então, qual que é o recurso mais importante que a gente tem hoje? Tempo. E o tempo é dinheiro. Então, ele precisa garantir que, né, sendo bem simplista, que tanto o especialista quanto o estrategista fiquem blindados o suficiente para que eles não gastem tempo com o que não deve ser gastado, né? E aí, o que o gestor tem que fazer? Cara, é por isso que o gestor monta uma equipe, pensa na parte financeira para sempre ter recurso, porque não adianta só vender se você não souber o que você faz com o dinheiro. Então pensa nesse recurso, pensa em como você vai criar melhores processos. Não precisa ser ele que vai fazer os processos, mas precisa ser responsabilidade dele. Então ele cria esse ecossistema, essa administração, para que as coisas funcionem da melhor forma. Então alguém
pensa aonde quer chegar nessa parte estratégica, e aqui é importante a gente separar o que é a estratégia da empresa e o que é o estrategista. Estrategista digital é um cargo, assim como gestor. Estratégia da empresa pode ser feito pelos líderes, mas normalmente é feito pelos sócios. Né? Então os sócios juntaram e falaram, cara, a gente vai fazer isso, isso e isso. Dentro daquele norte que foi passado, o estrategista vai pensar em como trazer esse dinheiro e o gestor ele vai pensar do como eu organizo aqui dentro para que isso possa ser feito. Então, cara, vamos fazer um lançamento de 7 dígitos. Cara, o que eu preciso para esse lançamento sair? O gestor é responsável por isso. E é por isso que a gente sempre fala que a função do sócio, do dono, é ficar mais na parte estratégica. Apesar de eu ser um gestor, o meu objetivo também na minha agência, que eu sou o gestor, é ser cada vez menos gestor. Então hoje eu tenho líder, tenho essas coisas. Por quê? Porque eu me desloco da gestão e fico mais na parte estratégica. Não é o estrategista digital, a parte estratégica que é um sócio que faz. Então basicamente a gestão vem para isso, para liberar quem tem a mais experiência, quem traz o recurso, essa função de poder estar mais livre para realmente fazer o que importa. Acho que dá um exemplo bem legal você falando, que é o seguinte, quando eu fui chamado pela minha sócia hoje, né, que é a Carol, para ser o gestor da agência dela. Então, eu tinha uma sociedade com outro especialista, a gente cresceu bastante, vendi a minha parte. Depois eu fui dar mentoria e aí ela me convidou para ser o gestor da agência dela, porque ela já conhecia que eu dava mentoria nessa área de gestão. E aí eu falei, legal, gostei da estrutura, vamos lá. Então a primeira coisa que eu fiz a hora que eu entrei foi fazer uma pergunta básica. O que a gente está fazendo hoje e quais são as pessoas que você precisa para fazer essa operação tocar? Qual que é o papel do gestor, então? Né? Olhar para o especialista e para o estrategista, nesse primeiro momento, e falar assim, cara, o especialista ele está fazendo só aquilo que ele pode fazer e ninguém mais pode fazer? Eu estou usando o recurso dessa pessoa da melhor maneira? Se sim, maravilha. Se não, eu preciso tratar isso. Quando eu fui na minha sócia, que é a Carol, a primeira coisa, ela trabalhava com o modelo de estrategista, ela é muito executora. E isso é uma característica da maioria dos estrategistas. A maioria dos estrategistas são muito executores. Por quê? Porque é até uma seleção natural do nosso mercado lá de Darwin, que é o seguinte, a pessoa para dar certo no digital, ela precisa fazer, ela precisa passar por cima dos obstáculos e ela precisa ter muita resiliência. E os executores, eles são assim, né? Eles são pessoas que vão para cima e aí o lançamento flop, ele não quer saber, vai de novo. Fala para testar uma estratégia, ele não pensa 2 vezes, ele vai lá e faz de novo. E a repetição, né? A maior parte das empresas no mercado físico, você não pode ficar errando, porque você fale, porque você tem insumo, você tem estrutura. Agora no digital, não. Você pode, sei lá, decidir entrar no digital hoje, semana que vem você pode estar lançando alguma coisa. Então, esse negócio de resiliência, do ser executor, funciona muito porque é tentativa e erro. Você não precisa planejar tanto no começo. Você sair fazendo, uma hora dá certo. Pode ser que não dê, mas é uma das poucas áreas que você pode ir tentando, errando e fazendo. No físico é um pouco mais caro e difícil errar, né? É um mercado que permite errar, né? Você consegue errar com pouco e isso você consegue ter mais chance de acerto, porque você vai aprendendo a cada erro que você comete, a cada lançamento que flopa, o próximo pode ser o que vai dar certo. Então, é um mercado que permite isso, né? No físico você não consegue ter essa... E é difícil dar errado também, por mais que assim, flopou. Mas é difícil um lançamento dar negativo, prejuízo. Então, se é só você, cara, o máximo, cara, sei lá, você colocou 5 mil, voltou 5. Beleza que você pode perder um pouco, mas é muito difícil a pessoa... Porque a pessoa só vai investir, sei lá, 100, 150 depois que já deu certo. É muito difícil a pessoa investir 150 e voltar tipo 50. Pode acontecer? Pode, mas é muito, muito raro. Eu não consigo lembrar agora de uma situação onde alguém me falou de um lançamento dar prejuízo. Óbvio que Gabriel quando... já passamos, mas especialista famosa ainda. Porque assim, quando você coloca equipe, essas coisas, beleza, pode dar prejuízo. Mas o lançamento por si, sabe, você investir 100 e voltar menos... Porque, cara, o lançamento pode dar... A minha equipe custa, sei lá, 1,5 milhão por ano. É mais de 150 mil por mês. É óbvio mas no nosso caso não foi o lançamento que deu negativo, foi quando você bota todos os custos do aí negócio. Aí pode dar, mas o que eu tô falando pra quem tá começando, você não tem todos esses custos. Então é difícil, é fácil você ir testando e errando. Sim. E quando você tá muito grande, você já não erra tanto assim. Mas do lançamento dar prejuízo, eu não consigo difícil, lembrar. Né? Você consegue tirar a mão antes, você consegue saber antes, né? Sim.
Agora, e aí, quando eu comecei lá com ela, né, pegando um caso... Então, vamos lá, o que o gestor faz, né? Tô dando um exemplo bem prático aqui, né? Então, eu peguei... Qual é a equipe que você precisa? Deixa eu ver o que você está fazendo estrategista. O papel do estrategista é fazer estratégia. Então, eu peguei todas as atividades... Me faz uma lista do que você faz que não é estratégico. E aí, ela começou a falar, eu faço isso, faço aquilo, pago não sei o quê. Não, não vai pagar. Tem uma pessoa lá para pagar, ou eu mesmo pago no começo até organizar. Tá bom. Tá, você tá gastando energia nisso aqui de estratégia? Não tô, porque não tá dando tempo. Por que não tá? Porque eu tô fazendo recuperação tô com a equipe lá resolvendo a recuperação de vendas. Não, peraí. Precisa mesmo você fazer isso? Dá para treinar uma pessoa? Então a gente foi construindo. Então quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, o Gabriel trabalhava com a Débora na época, eu falei, pô, Gabriel, você não pode vir aqui dar uma força? E era só um empréstimo, né? Era só uma ajuda ali Era momentânea. só um empréstimo, porque eu precisava dar uma organizada na casa e não tinha gestão de projeto, então a primeira coisa que a gente fez. E quando o Gabriel entrou, e na época ele estava fazendo a parte de gestão de projeto, qual foi o primeiro impacto que a empresa viu e a estrategista viu de colocar uma gestão, uma organização na empresa, que foi através da entrada do Gabriel. Foi a primeira vez que a gente teve um calendário de lançamento, bem visual, aquele bonitão que o Fábio, né, que é o seu gestor de projeto, ele ensinou, e a equipe inteira conseguiu ver, mas não saber assim, eu sei que o carrinho é tal dia. Não, a equipe conseguiu ver, nessa semana nós vamos fazer tal atividade, na próxima semana nós vamos fazer tal atividade, e na outra semana vai ter que fazer tal atividade. Quando a gente fez isso aqui pela primeira vez, o resultado não é o calendário em si, mas foi o que o Gabriel fez, né? O Gabriel, que você olhou e falou assim, gente, a gente estava chegando no final do ano. Exatamente, a gente estava chegando no final do ano e quando o que acontece, né? O principal ponto de você fazer esse calendário, de você fazer essa atividade é que te dá clareza e nada é mais forte do que ter essa clareza. Então o que a gente percebeu, assim, de bate pronto, a gente ia chegar ao final do ano, a gente sabe que no final do ano a gente sempre perde ali 2 semanas, basicamente, e a gente, quando a gente foi e mapeou todas as tarefas, a gente viu que basicamente o designer, ele tinha 20 tarefas para serem executadas com, sei lá, 2 páginas para serem feitas na mesma semana. E não ia dar certo, ele não ia conseguir executar aquilo. Então, o que a gente conseguiu fazer baseado nisso? A gente pegou e redefiniu, né, a data das entregas. A gente entendeu o que poderia ser remanejado. Inclusive, esse é o ponto que você tem que fazer também a gestão, que não é só você tomar essa decisão, né? Você precisa também incluir os colaboradores, porque as pessoas pensam de forma melhor juntas. Então, a gente foi e falou com o copy, falou, o que a gente consegue fazer para adiantar esse processo? Você consegue adiantar a página? A copy da página eu não consigo. Mas olha o que a gente consegue fazer. Vamos criar como se fosse, né, o wireframe, né? Então, dizendo exatamente o que vai, cada bloco de conteúdo, página, exatamente. Né? E aí a gente pegou esse bloco, esse design da página, e o designer já começou a fazer isso. Depois é só ir lá e incluir os textos. Só que qual que é o ponto, né? Antigamente, o que ia acontecer? Ninguém ia ver isso. Ninguém ia chegar na semana do Natal, que era para todo mundo parar no dia 20, aí nessa semana ia falar assim, então, né? A página não ficou pronta. E o lançamento é na primeira semana... Na primeira ou na segunda semana de janeiro. Ou seja, não tem Natal para ninguém. Porque o designer vai fazer a página, o tráfego vai ter que subir a página, o pessoal de conteúdo vai ter que fazer, sei lá, as postagens lá, não sei o quê. Então, acabou com o Natal de todo mundo. Isso é como era antes, ou como é normalmente quando não tem isso. Então, o gestor, né, no caso aí, eu e o Gabriel, a gente entrou para mitigar problemas, para prevenir problemas. E aí, o que aconteceu no final desse resultado? A gente conseguiu reduzir, basicamente, em 2 semanas, o prazo que a gente tinha definido. Então, se o lançamento acontecer na primeira, na segunda semana de janeiro, basicamente, na última semana de dezembro já estava tudo pronto. Então, foi assim, uma mudança drástica. Na virada de ano, já tinham acabado todas as tarefas do lançamento. Uma semana, já viu isso? Uma semana antes do lançamento, não tem mais nada para fazer. E o engraçado é que nesse caso específico, até o time design elogiou a gente. Falou assim, porque sempre sobra pro designer, exatamente, né? Eles estavam virando à noite, fazendo página, fazendo conteúdo, até elogiaram. Falou assim, gente, esse lançamento tudo fluiu muito melhor. Mas por quê? Porque você tem clareza. Você consegue organizar os processos. Então, assim, dando um exemplo bem claro, né? É isso que o gestor ele vem para fazer, né? Eu só falei de equipe aqui, mas depois você tem a parte do financeiro, fluxo de caixa, pode distribuir, não pode, até quanto a gente pode gastar com contratação, contrata, não contrata? Então, recentemente agora, a gente pegou uma especialista nova e a gente saiu do processo tradicional de lançamento. Por quê? Porque a gente percebeu
que ela tem um produto que dá para vender no perpétuo, só que é um pouquinho high ticket, né, uns 2.000, então a gente está fazendo como? Com upsell para cliente. Então a gente está ligando para os clientes e fazendo o upsell. A gente vai fazer lançamento também desse produto, mas a gente queria fazer isso aqui antes para testar a oferta, testar a narrativa no individual. Então, aí eu e a Carol lá decidimos, bom, vamos contratar uma equipe de vendas então e montar um processo de vendas. Então eu tenho que parar e falar assim, bom, vamos construir esse processo. Quem eu preciso contratar, qual é o processo de contratação, quais são os indicadores desse departamento, qual é o processo desse departamento. Quanto você pode pagar. Quanto pode pagar, quais são as atividades que tem que fazer no dia a dia. Então, um monte de coisa que agora eu estou fazendo. Então, assim, o Gabriel tá tocando lá, é porque o Gabriel eu não falei, né? Ele é gerente de projeto na minha agência de lançamento e é gerente na nossa, né? Ele faz 2 funções. E aí, o Gabriel, então, tá fazendo a gestão do projeto lá na minha agência, a Carol fazendo a estratégia, especialista sendo especialista, e eu tô construindo um departamento novo. E também fazendo contabilidade, financeira, esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa fala assim, cara, eu sou o estrategista, você vai ter que fazer isso, montar departamento, ver fiscal, financeiro, contabilidade, contratar ou organizar um departamento de gestão de projeto. Cara, é coisa pra cacete pra você fazer, entendeu? Então, por isso que você precisa ter um gestor. Então, dando um exemplo bem prático, né? Do que é a vida de um gestor no dia a dia. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Marcelo. Como é que se forma um gestor de uma agência de lançamento? Porque você veio do mundo tradicional, você fazia gestão. Eu comecei como especialista / funcionário, depois eu posso contar essa história, depois eu virei gestor e sócio, e o Gabriel está nesse caminho aí. Vamos contar as experiências aí. Como que você acredita que se forma um gestor e como que você se formou um gestor? Cara, o como se forma, eu acho que é um pouco de aptidão e um pouco de momento também, né? De tipo, precisa... Porque no meu caso, não foi tipo, nossa, eu quero ser um gestor. Eu sempre quis ser dono de empresa, assim, sempre... O meu negócio, apesar de já ter sido funcionário, sempre foi empreender, montar coisas, sempre tive essa pegada. Então, eu fiquei sócio de uma empresa, na verdade eu entrei, uma empresa que já ia bem, e o cara me falou, cara, eu preciso de alguém para produzir os meus eventos, tudo mais, só que eu não vou te transformar em sócio, porque assim, a empresa já fatura, não tem porque eu colocar alguém só para dividir. Vamos fazer um contrato de gaveta, se tudo der certo, a gente bater as metas, aí você vira sócio. Aí eu já entrei como sócio. Então, automaticamente, você já tem que tomar conta de algumas coisas de gestão. Por também ter feito faculdade de engenharia, exatas, já tinha bastante isso de facilidade com número, facilidade de organizar. Mas, na verdade, foi a experiência, o que foi acontecendo foi meio que me obrigando a ser um gestor. Então, lá atrás, quando eu comecei a empresa, eu foquei mais nesse lance de projeto e processo. Por quê? Porque a gente pegou uma conta muito grande da Ambev, que era uma conta de logística. Então, tinha final de semana que eu fazia 30 eventos no mesmo final de semana. Então, para onde vão as bebidas, caixa térmica, barraca, não sei o que lá. Então, foquei muito em processo, recebimento, todas essas coisas. Faturava, aí beleza, aí você aprende. Aí, depois, 1 ano depois, 2 anos depois, deu um monte de problema lá, que eu até já expliquei várias vezes. Fiquei devendo 840 mil, quase 1 milhão. Aí eu aprendi gestão financeira nesse momento. Aí eu fiquei muito controlador e comecei a aprender sobre metas, que já é uma parte super importante. Aí fiquei super organizado, olhei meta, várias coisas. Aprendi mais um pouco de gestão. Um pouco mais pra frente, a gente até falou já num podcast sobre isso, eu precisava formar a equipe de venda. Eu levava 6 meses, né? A gente falou no podcast de contratação, levava 6 meses para esse cara estar apto. E os projetos que ele vendiam eram de 2 milhões cada projeto, 1,5 milhão. Então esse cara não podia errar. Aí o que aconteceu? Eu aprendi contratação, porque eu não podia errar na contratação. Então funil, tudo mais. E aí chegou um momento, em 2017, se não me engano, a gente comprou uma outra empresa, só que essa empresa ficava a 300 quilômetros de distância. A nossa empresa era em Ribeirão Preto e a gente comprou uma empresa em Campinas. Não dá 300, né? Dá 3 horas, mas dá, sei lá, 250 km de distância. Aí eu tive que realmente aprender gestão. Porque aí eu já não podia mais resolver as coisas. Aí eu aprendi a importância de cultura. Porque o que a gente fez de começo? Eu fiquei numa empresa
e o meu sócio ficou na outra. Então eu tinha mais um viés de organização e de gestão e ele tinha muito mais um viés comercial, porque ele é responsável pelo comercial. Apesar da gente ser responsável junto, cara, cada empresa foi criando o seu jeitão. A minha empresa mais organizada, mais meta, apesar de ser eu era responsável por lá e ele também, a gente era dono das duas, só que automaticamente foi falando, não pode ser assim. Se a gente quiser crescer, não dá pra depender da gente. Aí foi quando começamos a estudar sobre gestão, sobre cultura, sobre processo como um todo. Então foi mais ou tipo, eu fui moldando pela obrigatoriedade. Então agora eu preciso aprender a contratar. Agora eu preciso... Porque diferente do marketing digital, né, do lançamento, que você não precisa da gestão para sobreviver muitas vezes, você consegue muito longe. No físico, não. No físico, sem gestão, você morre de fome, a empresa fecha. Então eu fui obrigado a fazer isso. Aí quando eu fui pro digital, eu já vim com toda essa bagagem. Aí eu só tinha que aprender lançamento. Aí quando eu vi que no digital as coisas eram muito mais fáceis de entrega, custo e tudo mais, eu falei, não. Vou vender todas as outras empresas e aqui daqui não sai, daqui ninguém me tira. E aí entrei de cabeça no digital. Aí, vendo que a maturidade é muito baixa, porque não precisa, falou, opa, isso aqui precisa mudar. E aí, estamos aqui falando sobre isso que ninguém fala. Para mim, a carreira de gestor numa agência de lançamentos, ela passa por 5 pilares, né? A primeira fase é a fase de gestor de projetos, né? Então, a primeira... trabalho de gestão que eu preciso dentro de uma agência de lançamento é fazer a gestão das atividades do lançamento. Todo lançamento é um projeto, ele tem as atividades padrão, tem as atividades que cada lançamento vai ser um pouquinho diferente, então eu preciso coordenar para que essas atividades aconteçam da maneira certa, dentro do prazo, para não virar um caos, para não virar uma bagunça e que toda vez eu mantenha o mesmo processo. E mais do que isso, essa seja a última vez que eu tenho esse problema, que se não entra lançamento, sai lançamento e fala, nossa, da próxima vez eu não vou deixar isso acontecer. Aí acontece tudo de novo. A página vem com problema, os anúncios saem errado, a captação, e aí um monte de erro, e entra lançamento e sai lançamento e a pessoa continua com o mesmo problema. Não rola isso daí. Então o primeiro passo é a gestão de projeto. Depois que a pessoa aprende a fazer gestão de projetos, a segunda coisa que precisa de uma agência de lançamento é a gestão de processos. Então, alguém tem que organizar os processos daquela agência, alguém tem que organizar como as pessoas fazem, da maneira que elas fazem, com a qualidade para manter aquilo. Então, precisa ter uma pessoa para desenhar o processo do suporte, para acompanhar, né, desenhar e acompanhar de tráfego, de copy, de produção de conteúdo, todos os departamentos da empresa. Então, essa seria a segunda fase da gestão, é um pouquinho mais desafiador, porque agora você não tem que saber só a estrutura do lançamento, você vai precisar entender os processos dentro do lançamento, e aí não basta você ser gestor de projetos, você precisa entender dos processos, saber como que faz cada atividade. Terceira fase da gestão, que agora é uma gestão mais profunda, é você fazer gestão administrativa, ou seja, sua agência começou a crescer, agora você precisa organizar o financeiro, porque não dá para ficar pagando com conta pessoal, ficar usando o cartão pessoal para pagar e depois transfere dinheiro. Você precisa ter um fiscal, você precisa emitir as notas fiscais corretamente, você tem que receber as notas, fazer a contabilidade junto com isso e pagar os impostos em dia, porque, acredito ou não, tem gente que não, você sabe, né? Tem gente que não paga o imposto em dia. E aí depois você tem que fazer contratação. Então, quando você vai para o processo de contratação, é um outro nível já de gestão, é gestão de processos administrativos. Saber quem contratar, fazer a gestão de desempenho dessas pessoas, saber fazer a promoção, demissão, definir salário, definir os cargos, todo esse organograma aí. Pronto. E isso daqui já é super desafiador para a maioria das pessoas. E você pegar um gestor de projetos e levar ele para gestão de processos, gestão de processos administrativos, já é bastante coisa. Só que ainda tem dois pilares, duas fases acima disso, que é gestão de pessoas, que aí sim eu tenho que saber analisar perfil das pessoas, eu tenho que saber fazer a gestão de desempenho para saber se essa pessoa pode ser promovida ou não. Então é um trabalho muito maior. Feedback, alinhamento, cargos e salários. Apesar de ser construído na parte administrativa, o acompanhamento e o desenvolvimento disso é na gestão de pessoas. São outras habilidades. Eu posso saber o processo de contratação, mas eu posso ter dificuldade de me relacionar com aquela pessoa, dar feedback, esse tipo de coisa. E o último, que é o mais desafiador de todos, é gestão de estratégia ou gestão de modelo de negócio, que é onde eu e você estamos hoje. Na nossa agência, a gente senta com os nossos estrategistas, né, com os nossos sócios e fala, bom,
que é o melhor negócio para a gente? É fazer lançamento? É fazer perpétuo? É ter um downsell? É ter um upsell? É mais um especialista? É menos um especialista? Isso está dentro do nosso modelo de negócio e são decisões estratégicas que depois a equipe vai executar. Só que quando eu erro aqui, né, ou quando eu mexo nessa gestão da estratégia do negócio, eu afeto toda a minha situação. Quando alguém que está assistindo aqui, que é um estrategista, por exemplo, e a pessoa está vendo a gente, e ela está falando, cara, quero um sócio, né? Você fala bastante sobre ter sócio, Flávio Augusto diz que tem que ter dois sócios. Lembrando que por mais que o cara seja estrategista e não ligue para a gestão, ele faz todos isso que você falou. Mesmo que minimamente, quando ele fala o quanto ele vai investir num lançamento, ele está fazendo uma gestão financeira. Quando ele contrata uma pessoa para ajudar ele, mesmo que seja um estagiário, um júnior, ele está fazendo gestão de pessoas. Quando minimamente ele paga um imposto ou faz um contrato, ele está fazendo uma gestão administrativa. E toda vez que ele faz uma decisão do que ele vai lançar e como, ele está fazendo a parte estratégica. O problema é que a gente não coloca intencionalidade. Quando não coloca intenção, o negócio não cresce e não desenvolve. Mas não tem como você fugir disso. Você tem uma empresa, você passa por tudo. Só que muitas vezes negligenciando, né? É isso. Sim. E sempre pensando que, no caso, se você é o estrategista, todo minuto que você gasta fazendo essas outras atividades é um minuto que você não está gastando pensando na estratégia. Então, se você está pensando no financeiro, se você está no contas a pagar, se você está pensando na questão tributária, qualquer outra dessas outras atividades, você não está pensando na narrativa do lançamento, você não tá mesmo conhecendo um novo modelo de lançamento ou pensando no novo produto que vai ser lançado. Então, se o tempo ele é o principal recurso que a gente tem hoje, ele é mais escasso, você tem que estar usando ele onde vai te trazer maiores retornos. E no caso do estrategista, definitivamente não é fazendo esse processo de gestão. E aí, quando o estrategista que está olhando aqui para a gente fala, cara, quero ter um sócio, né? Onde que eu acho um gestor? A primeira pergunta é, que tipo de gestor que você quer para o seu negócio? Você quer um gestor só de projeto? É isso que você precisa, né? Ou você quer... Você não precisa de um sócio. Exato. Ou você precisa de um gestor de processos. Você quer uma pessoa que vá cuidar de organizar os processos da sua empresa. Não, eu quero um gestor de processos administrativos. Uma pessoa que vai cuidar do financeiro, da contabilidade, do RH, do jurídico. É um outro tipo de perfil de competência que essa pessoa precisa ter. Não, eu ouço muito o pessoal falar assim, cara, eu quero ter um sócio para poder conversar de estratégia. De perguntar de fato, será que a gente pega mais um especialista? Será que a gente não pega? Será que agora é a hora de criar um novo produto? Não é? Escalo ou não escalo? Invisto mais nesse lançamento ou não invisto? E aí, muitas vezes, é óbvio, né? Se você puder... já chegaram para mim, como já deve ter chegado para você, e falado assim, cara, já chegaram para o meu sócio e perguntaram assim, cara, onde que eu arranjo um Fred para minha empresa, né? Onde que eu arranjo? Essa semana passada, eu falei para vocês, me ligou um especialista e falou, cara, estou procurando um sócio gestor para minha empresa. Ele não sabia o que eu estava fazendo, fazia tempo que a gente não se falava, fazia uns 2 anos. E aí ele queria saber, porque estava precisando de um sócio gestor. Eu falei, o que você está procurando? Ele falou, cara, eu quero um CEO para minha empresa. Ele foi bem direto assim, quero um CEO para minha empresa. Óbvio que hoje eu não consigo pegar nada, né? Eu estou bem investido nos meus negócios. Mas a questão é, as pessoas pedem esse tipo, né? Quero um Marcelo para minha empresa, quero um Fred, né? Então, essa é a pergunta. E aí, o desafio de você pegar uma pessoa dessa é justamente você achar uma pessoa que tem experiência na área de gestão, né? Uma pessoa que já tem esse tipo de experiência. Então, para mim, o gestor ele tem 2 principais funções. Tá? A primeira é garantir excelência operacional. E o que é garantir excelência operacional? Você tem que ter certeza, você tem que garantir que tudo que precisa ser feito vai ser feito na qualidade esperada, da melhor forma possível. E quando a gente fala sobre, até o que o Fred comentou, sobre os níveis, né, do gestor, nesse caso, a gente está falando de quê? Gestão de projetos, gestão de processos e até uma gestão de processos administrativos. Então, é o dia a dia. Quando a gente fala falando de lançamento, são as tarefas que precisam ser executadas, né? E você tem a segunda função, que é criar e definir a visão de futuro da empresa. Que aí sim a gente está falando de estratégia. Então, você está falando de gestão de pessoas, porque são as pessoas que vão te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Né? A visão da empresa que você construiu, seja você sozinho, seja você com o seu sócio. E também essa parte mais estratégica, que é realmente guiar a empresa. Então, seria essa segunda função. Então, para mim, os gestores têm 2 principais papéis, que é garantir realmente a excelência da operação
e guiar a empresa para a visão de futuro. Um exemplo bem legal disso que o Gabriel está falando, e que foi bem recente, no último lançamento que a gente fez, estava seguindo todo o processo, a equipe já está bem madura, a equipe está bem entrosada, sabe exatamente como cada um tem que fazer sua responsabilidade, não tem muito estresse, é mais ser guiado mesmo, que é mais simples, né? E aí a gente terminou de fazer toda a copy do CPL e eu bati o olho lá, eu não sou responsável pelo CPL, tem a copy, tem estrategista, mas eu bati o olho ali e eu falei pro Gabriel, cara, precisava dar uma melhorada nessa oferta para deixar ela mais apetitosa, né? Uma mais agressiva, Sim. assim, para ser matadora, né? Só que eu só falei isso daí para ele numa reunião e acho que deve ter falado para a equipe, não lembro. Aí ele ficou com esse negócio na cabeça. Sim. Então ele é o gerente de projeto, só que ele não está preocupado só com a tarefa. Ele está preocupado com o objetivo final, com a meta, né? O que ele está falando de excelência e tudo. Então a meta cara, a gente precisa fazer o maior resultado no lançamento. E a capacidade do gestor, ou a responsabilidade do gestor é bater meta. Essa é a responsabilidade do gestor. E aí, nesse caso, ele olhou e falou, não, vamos marcar um call. Então, ele marcou uma reunião, o estrategista, o copy e eu, e a gente sentou lá, não sei se foi 2 horas, 3 horas, não sei quanto tempo foi, e lá a gente pensou em maneiras de melhorar a oferta. A gente, de fato, melhorou. Turbinamos a oferta, colocamos mais bônus, mais entregáveis, sei lá, que a gente redefiniu a oferta como um todo. Assim. Acho que até nome diferente lá para deixar mais apetitoso e, de fato, cara, a oferta ficou animal. Ficou. Tipo, quando o copy terminou de escrever a oferta, ele apresentou, eu falei, cara, pode subir o preço desse produto, porque com essa oferta agora sim eu consigo ver a percepção de valor da audiência explodindo, e foi o que aconteceu. A copy foi tão poderosa que a galera ficou desesperada e a gente vendeu assim, praticamente tudo no primeiro dia, assim, foi surreal as vendas no primeiro dia, sim. Porque tinha um bônus lá que era poderoso no primeiro dia. E o engraçado é que esse bônus não existia antes, então o bônus ele surgiu justamente nessa reunião. Então é uma oportunidade que, se a gente não está atento, se a gente não percebe, cara, a gente ia ter rodado o lançamento com uma oferta não tão boa. Podia ser muito melhor. Só que é interessante, por que isso a gente está falando da visão de gestão? Porque se você pensar ele não é o cara que escreve a copy, ele não é o cara que pensa a estratégia. Ele é o cara que tem que garantir a execução. Só que ele viu que existia algo que precisava ser melhorado na gestão dos recursos, na oferta, que é algo importante. Sim. E aí você foi e organizou a equipe, você movimentou a equipe, mesmo que não foi você que chegou e falou, gente, essa vai ser a oferta, mas você colocou as pessoas certas para elas discutirem e as pessoas trouxeram o resultado. Então o que ele fez? O que o gestor faz, que é gerenciar recursos. Pessoas, dinheiro, tempo, e o resultado saiu. Então, se ele não tivesse feito isso, provavelmente a oferta tinha ficado daquela ou melhorado só um pouquinho. Mas do jeito que ele trouxe... Então, esse é o papel do gestor, ficar olhando para o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado e fazer. Agora, eu queria perguntar o seguinte. Para quem está procurando um gestor, né? Você tem um lado que é buscar um sócio. E você tem um outro lado que é desenvolver um gestor dentro da sua agência. E aí o Gabriel tá aqui, é o cara que fez essa corrida. Você tá comigo desde quando, assim, que a gente tá trabalhando junto com a Débora, assim, né? Olha, um pouco mais de um ano. Foi maio do ano passado? Foi, se eu não me engano foi. Foi maio ou março. E aí, olha só, o Gabriel, ele começou como gerente de projeto e hoje ele tá, recentemente, né, foi promovido para gerente dentro da Infinity. Ô, Gabriel, da sua visão de quem começou como gerente de projeto e foi galgando aí e crescendo, o que você viu que são os desafios? Por que é difícil formar gestores? Onde que está esse desafio e o que você fez para superar esses desafios e, na sua visão, né, para conquistar esse cargo aí? Tá. Para mim, o principal desafio, existem 2, tá? Mas vou falar o primeiro que acontece muitas vezes, é a falta realmente de conhecimento. Porque muitas pessoas hoje dentro do nosso mercado, muito pouco é falado sobre gestão. Então, a gente vê o tempo todo sobre lançamento, sobre venda, estratégia de venda, mas sobre gestão em si, você não tem esse conhecimento. Então, muitas pessoas que hoje estão dentro da agência de lançamento, que poderiam até ser gestores, não têm oportunidade porque não têm esse conhecimento do que poderia ser aplicado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é realmente quando você tem esse conhecimento, você começar a aplicar ele. Porque aquilo que a gente falou,
não adianta, às vezes, até vocês comentaram, acho que em outro podcast, porque se o estrategista ele é muito centralizador, ele não possibilita que a equipe dele dê ideias e melhore processos, né, ele tem uma autonomia, é difícil que você consiga com que alguém da sua equipe consiga aumentar de cargo, né, ter mais responsabilidades e conseguir ganhar uma experiência para galgar uma outra posição. Então, eu acho que um dos principais pontos, até mesmo, né, na minha jornada, foi justamente, como eu já tinha um pouco desse, por conta dos outros trabalhos que eu já tive, né, por ter trabalhado em grandes empresas, multinacionais, já tinha essa visão um pouco mais de gestão do que normalmente muita gente no digital tem. E como dentro da empresa, dentro da agência, a gente tinha muito essa característica de dar autonomia, de ter oportunidades, né, de sempre estar buscando também essa melhoria contínua, acho que foi o momento que a sorte casa com a oportunidade. Então você consegue ir trabalhando e galgando essas posições, porque surgem essas oportunidades, entendeu? O que eu acho legal, por exemplo, do seu trabalho, para a pessoa saber, né, o que faz uma pessoa ser promovida para gestor dentro de uma empresa. O gestor, na minha opinião, é o cara que tem que abraçar os problemas, né? Porque uma empresa, ela é feita de problemas. O que mais tem numa empresa vai ser problema. E aí, o gestor, ele é o cara que ele olha aquele problema e ele fala, vou resolver aquele negócio. E normalmente é um problema chato, né? Que ninguém quer ficar resolvendo. A pessoa quer fazer anúncio, escrever copy, fazer o tráfego, mas quem que quer cuidar do, sei lá, do servidor que caiu e ir lá e resolver o servidor? Umas coisas que são meio, né, meio chatas. Fazer a planilha do não sei o quê. A maioria das pessoas não gosta. Só que tem um perfil de pessoas, que eu acho que isso que é legal do seu perfil, por exemplo, que tem tesão nessas coisas, de chegar, de organizar, de arrumar, de falar, não, peraí, vamos botar ordem nessa casa aqui e vamos fazer as coisas. Eu lembro uma vez, o Gabriel, ele gosta de tecnologia, né? Isso é uma coisa que ajuda, né? Que é o faz tudo. Sim. E aí a Débora era especialista e estrategista e ele era o gestor da agência. E a Débora é muito boa de copy e muito boa de criação de oferta, ela consegue ver o que vende naquele negócio. Só que qual que é o mal que vem junto disso? Ela não mede esforços para fazer aquela oferta dar certo. Ela inventou um bônus, que era o bônus campeão, assim, só que dava um puta trabalho para entregar. Basicamente, ela inventou um bônus que ela pegava lá o material que a pessoa, o aluno, quem comprasse, ganhava uma análise do negócio lá dela. Só que pensa assim, 500 alunos, você fazer 500 análises. Nossa. Era muita coisa. Só que isso vendia porque a galera ficava tarado na análise do especialista. É um produto gravado, pensa, um produto gravado. A análise do especialista vale 1 milhão, né? E aí isso fazia o negócio vender que nem louco. O pessoal ficava, não, vai ter minha análise, não sei o quê. Só que era pior. A promessa dela é que é tipo assim, em uma semana... Nossa. E 2 semanas o povo ia ter o negócio. Porque é pra pessoa não pedir reembolso, pra pessoa ter uma baita de uma experiência. A primeira vez que ela fez isso, eu tava do lado dela, eu vi. Ela ficou 2 semanas respondendo uns 40 por dia. Assim. E era na mão, era tipo, olhando a resposta da pessoa, digitando e botando. Aí se era uma coisa parecida lá, né? Tipo, Ctrl-C, Ctrl-V. Então ela analisava, a pessoa preenchia um formulário, ela analisava e dava um parecer. Tipo, escrevia pra pessoa, acho que você tem que fazer isso, aquilo, tal, não sei o quê. Pô, era rápido, mas mesmo 40 por dia, 500 pessoas... O retorno não compensa. Não compensa. A escala dava muito trabalho. Aí o Gabriel entrou e ele falou assim, as respostas são parecidas? Sim. Tem algum tipo de padrão nas perguntas e nas respostas? Sim. Ele falou, eu vou fazer uma macro. Eu fiz um script no Google Sheets. Do Google Sheets que vai responder tudo sozinho. Aí ele ficou 2 dias, não foi? Foram 2 dias. 2 dias configurando, de repente ele aperta um botão, velho. E já rodava. Tipo assim, 600 respostas. Que era legal que assim, o que aconteceu? A gente pegou todas as respostas, tipo, no Excel, e aí, só que olha o outro problema que tinha, que cada pessoa tinha que receber no e-mail dela essas respostas em PDF, com o nome da pessoa. Então era super personalizado mesmo. Só que eu criei o script da forma que ele já vinha com essa resposta, criava o PDF e depois enviava por e-mail. Nossa, disparava então, o e-mail, assim, tudo sozinho. Tudo sozinho. E aí, ela não teve que fazer as 2 semanas sentada com a bunda na cadeira, 8 horas por dia, respondendo 40 formulários por dia. Nossa.
Nossa. E o engraçado é que se você põe isso no papel, tipo, calcula esse tempo. Quanto vale o tempo dela como estrategista e o tempo dela como especialista? Com certeza. Quanto uma coisa assim, né? Uma pessoa que você às vezes traz, tem uma ideia, consegue otimizar até automatizar um processo ali. Quanto tempo você ganha? Porque esse é outro ponto. Às vezes as pessoas ficam, não, vou ter um sócio gestor, vou investir em um colaborador para fazer um processo. Mas quanto tempo você está gastando? Porque se você põe na ponta do lápis, você vai ver que te dá lucro. Esse é o ponto, né? A gestão que dá lucro. Não é um custo para você. Então, o exemplo que eu dou isso é um papel do gestor. Ele tem que estar sempre pensando como resolver esses problemas. Porque senão a pessoa fala assim, é isso mesmo, vai preencher. Mas não, o gestor tem que falar, cara, como que eu faço para eu não ter que fazer esse negócio? Isso aqui não faz sentido, isso aqui não gera resultado. Então, esse é o papel do gestor. Tá, e aí você fez todo esse trabalho como gerente de projeto, e aí depois, quando a gente abriu o Infinity, você veio para fazer gestão de projeto aqui com a gente. E aí, o que você acha que fez você conseguir aprender tanto sobre gestão? Porque uma coisa é ser gestor de projeto, outra coisa é fazer gestão da empresa como um todo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui o que você fez. Você foi uma pessoa proativa, você fez a contratação da última Cop Júnior. Sim. Você foi atrás, pegou o nosso processo seletivo e aplicou o nosso processo seletivo e trouxe a menina. No final, você trouxe lá 2 opções, falou, achei essas 2 boas, indicou 2 pessoas, falou o salário da pessoa, o que ela queria, pretensão, não sei o quê, e ainda falou, olha, a minha sugestão é a fulana, a ciclana eu acho que não vale a pena. E de fato foi o que aconteceu, a gente avaliou, estava totalmente certo, e aí a gente fez a contratação dessa Cop Júnior, que por sinal está indo super bem, está recebendo bastante elogio. O que eu quero dizer? O gestor, né? O perfil dele é um perfil de proatividade, de resolver as coisas. Então, ele viu e ele sabia que contratação é um negócio que dá um puta trabalho. Só que é isso por isso que ninguém quer fazer, porque dá muito trabalho. Ele foi lá e pegou o processo e aprendeu. Então, ele ganhou um skill que não era, na época, função dele, mas é uma função de gestor. Então, eu falei dos 5 níveis, né, de gestor. O 4º nível é gestor de equipe, né? O 3º nível é gestão de processo. Então, ele já estava ali, pegando o processo de contratação e contratando uma pessoa. Então, eu não acredito que hoje tem um estrategista, um especialista que está olhando e falando, cara, vamos fazer um processo de desenvolvimento com o meu funcionário para ele virar um gerente. A pessoa não está fazendo isso. Não, de forma alguma. Então, você tem que ser o seu próprio... Esse é um bom ponto. Como o mercado... E vou até abrir um parênteses aqui, que isso é em todo lugar, tá? A gente olha e fala muito do digital, mas até nas empresas grandes, eu sei porque eu conheço muitas pessoas que estão nesse mundo corporativo, todo lugar é assim, você tem que ser dono da sua carreira. Então, e você tem que identificar as oportunidades que existem e correr atrás e fazer com que elas aconteçam efetivamente. Porque eu acho que o grande ponto, e aí principalmente falando assim, cara, que dica que eu posso dar para alguém que está hoje numa agência e quer poder galgar essa posição de ser gestor, uma agência de lançamento, a vida de lançamento, a gente sabe que ela é um pouco corrida e tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente está, graças a Deus, num mercado que tem muitas oportunidades. Então, você sempre tem que estar pensando o que você pode fazer para melhorar algo que já existe, um processo que já existe, ou criar algo novo que vai melhorar, vai trazer resultados no final. Como isso vai blindar o estrategista, né, tirar tempo dele, né, tipo assim, tirar tempo dele do operacional para dar mais tempo para ele focar no que importa, né, que é o estratégico. Então, conforme você vai vendo essas oportunidades, você vai agindo sobre elas, você vai vendo que você vai ganhar mais responsabilidade, você vai ser mais valorizado e, consequentemente, você vai galgando cada vez posições maiores. Então, acho assim, esse é o primeiro ponto, que eu tenho certeza, qualquer agência que você trabalhe hoje tem muitos pontos de melhoria que você consegue fazer. Acho que até um ponto que o Marcelo comentou, como ainda a gestão no nosso mercado, ela ainda é uma coisa rara, né? Vamos botar assim. Então, se hoje você é uma pessoa que você está numa posição, e não precisa ser uma grande posição, não. Com certeza, dentro do cargo que você está hoje, o trabalho que você está hoje, existe alguma melhoria. Isso tem 100% de certeza. Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você é reconhecido. E aí você consegue ter mais oportunidades. Então, acho que esse é o principal ponto, sabe? Para a pessoa conseguir conseguir crescer assim, nessa carreira e conseguir ter uma jornada melhor. Agora, do nosso ponto de vista, né?
Como que você faz, então, para desenvolver um gestor dentro da sua agência, ou você, se você quer se desenvolver como um gestor? Primeira coisa que a gente sempre fala, você tem que ter um descritivo de cargo. Então tem que estar muito claro quais são as funções que você vai fazer como gestor de agência de lançamento. Um dos nossos materiais gratuitos que a gente entrega é o descritivo de cargo. Depois tem que buscar nas redes sociais ou o link aqui embaixo desse vídeo. Mas a verdade é, se não está claro para a pessoa, não tem como você evoluir. O Gabriel, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez, acho que esse ano, foi mostrar o descritivo de cargo de um gestor. Sim. Então, peraí, gerente de projeto é uma coisa, gerente administrativo, gerente geral, é outra pegada. Tem outras atividades que a gente falou aqui durante o programa. Mas, e aí você foi vendo, contratação, não sei. Agora a gente está desenvolvendo financeiro, contabilidade. São outras habilidades que vão ser desenvolvidas. E aí com isso ele vai pegando, abraçando essas responsabilidades e vai crescendo na função. Então não tem mágica. Tem que ter trabalho, tem que ter desenvolvimento, mas a questão é se você quer desenvolver dentro da sua empresa, você tem que dar oportunidade para a pessoa e guiar ela num plano de carreira. Que é o mais difícil, né? Sim. A oportunidade tem, duro que às vezes a pessoa não vê, se você não guiar, não adianta, né? Exatamente. A parte mais difícil é essa, porque ninguém vai chegar pronto, porque é um cargo que exige experiência, né? Eu acho assim, muito difícil você conseguir hoje uma pessoa para ser o gestor da sua agência. Normalmente, ou ele vai entrar como sócio, ou você vai ter que desenvolver essa pessoa, não tem como. Mas eu acho que quando a gente pensa nessa questão da trajetória, de como você cria um gestor, eu acho que o ideal é você ter, se você já tem hoje uma pessoa da sua agência, que é um gerente de projetos, se você não tem, tenha, porque é muito importante, tá, gente? Então, por favor, tenha. Mas essa pessoa é a pessoa que pode se tornar o gestor depois, porque ele aos poucos vai pegando todas as partes de como a sua empresa, a sua agência funciona. Então, começando com os lançamentos, a gente vai do micro para o macro, né? Então, começando os lançamentos, processos administrativos, estratégia, até você ter a pessoa que você precisa para poder focar, realmente, como a gente estava falando, nas partes estratégicas de lançamento, das outras coisas. Agora, Marcelo, existe um cargo no digital que as pessoas falam que chama-se gerente de lançamento. Gerente de lançamento, existe ou não existe? Existe, mas é um cargo meio complexo, porque ele funciona em uma determinada situação. E eu acho que, na minha experiência, que não funciona em 98% dos casos. Porque, assim, uma coisa, ele poderia ser nosso gerente de lançamento, nosso modelo não é exatamente. Mas qual que é a diferença? A gente é gestor, estamos tomando essa decisão porque isso é um motivo para escalar a empresa. Eu não estou delegando a gestão da minha empresa, porque a gente é gestor. Então, sei lá, se eu tenho uma agência grande, quero aumentar com squads, quero lançar mais pessoas, o gerente de lançamento, ele cabe super bem aí. Porque ele vai ser uma peça que você não vai delegar a gestão, ele está dentro de um processo, porque tem RH, tem um monte de coisa, ele vai garantir que aquilo está acontecendo, ele é como se fosse o chefe daquele squad, o responsável, beleza. Só que o problema é, a maioria das pessoas que eu vejo não estão nesse tamanho, não tem essa maturidade e fala, cara, beleza, eu sou estrategista, só que eu preciso que alguém faça a gestão, eu vou colocar um gerente de lançamento lá. Só que o que o cara tá fazendo? Ele tá, delargando a gestão. Eu sou um estrategista, eu sou uma coprodução, eu sou uma urgência, tô juntando com uma pessoa que vai fazer isso. Aí eu quero pagar R$5.000 pra essa pessoa, 4, 3, seja lá o que for, pra ele olhar todo mundo do meu time e fazer com que a coisa dê certo. Então essa pessoa vai fazer a gestão de projetos e ainda vai acompanhar a galera, vai fazer tudo. Qual que é o problema disso? Primeiro, existe uma grande chance dessa pessoa não ser capacitada e vai cagar com o seu time inteiro. Tem a chance dessa pessoa ser super capacitada, se desenvolver pra caramba, e aí ela vai montar a empresa dela, porque ela vai ficar ali, aí você pode dar a sua oportunidade, mas o terceiro ponto, que tem a ver com o segundo, essa pessoa cresce, né, faz tudo que tem que fazer, e se de repente ela sai? Se ela saiu, como você não é gestor, você não documentou, você não criou os processos para isso, essa pessoa sai e leva toda a inteligência da sua empresa. E aí, acabou com tudo. Porque você delegou tudo na mão de uma pessoa que não tá com a pele em risco, né? Que não tá com skin in the game.
Porque é uma pessoa que você contratou por um valor X, ó, tá aqui. Você tá aqui como estrategista e o especialista, você botou uma pessoa aqui, que pode ser qualificada ou não, para ela olhar todo mundo para baixo. Então, você delargou a gestão. E a grande maioria é isso que faz. A grande maioria gosta da estratégia digital. A grande maioria gosta de lançamento, de fazer venda, essas coisas. E não quer fazer gestão. Então, o que é mais fácil? Você procurar um sócio ou treinar uma pessoa ou pegar uma pessoa que você vai falar, cara, eu vou te pagar X reais, a única coisa que eu quero é que você garanta que as coisas saiam. Ou você não cresce ou você vai ter um problema. Então, é por isso que eu falo muitas vezes que esse cargo é meio que uma aberração. E por que é uma aberração? Porque foi algo que foi criado de uma forma meio que numa gambiarra, para resolver um problema de algo que eu não queria fazer, entendeu? É óbvio que vai ter sempre, mas tal empresa tem. Tá, mas se for olhar essa empresa, provavelmente ela é maior, ela tem estrutura, ela tem um modelo para não perder essa inteligência. A pessoa não tá, aquela pessoa não é o gestor da empresa que tá cuidando da equipe. Ele é realmente o gerente de lançamento, ele cuida do lançamento. Ele não é o RH, tudo, mas o que a galera chama de gerente de lançamento é o meu sócio gestor que eu não quero ter, então eu pago barato para esse cara olhar tudo. Então, normalmente, 98% dos casos não funciona. É uma fuga para alguém que não quer fazer a gestão, mas também não quer ou não conhece alguém que poderia ser o sócio para fazer, entendeu? Então tá resolvido essa treta aí do gerente de lançamento. É uma aberração. Na maioria dos casos, né? Isso, porque se for ver bem, se você for pegar só o nome, né, gerente de lançamento, o que isso significa? Tipo, ele é o responsável da equipe? Se ele é responsável da equipe, ele é o líder da galera? Tá, é um ponto. Ele é responsável pelo lançamento para conseguir, então ele é o gestor de projeto? Cara, ele é o quê? Porque senão eu falo assim, não, ele é o líder da galera. Tá, mas pra ele ser o líder da galera, ele faz a responsabilidade do líder técnico. Então, beleza, ele é o líder de todo o time. Só que se a copy estiver ruim, ele sabe que a copy tá ruim? Se ele consegue ajudar o designer a fazer uma página melhor, se essa pessoa normalmente não é sênior, não, isso aí não consegue. Tá, então se a função do líder é desenvolver essas pessoas, se ele não sabe o que a pessoa tá fazendo, como que ele vai desenvolver? E se ele sabe, então ele é um estrategista. Exatamente. Ou assim, pô, eu não consigo desenvolver um designer. Eu consigo desenvolver do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista técnico eu não consigo. Então, das duas, uma. Ou eu tenho um designer sênior, que foi como eu comecei, ou eu tenho um designer sênior, porque daí eu não preciso fazer a parte técnica, eu faço muito menos, só direciono e desenvolvo comportamentalmente. Ou se eu tiver ou eu preciso ter um líder técnico que vai desenvolver essa pessoa. E aí, se eu for esse gerente de lançamento, muito provavelmente minha equipe não é sênior. Então é um monte de júnior. Aí o que acontece? Eu não desenvolvo ninguém. E aí, tá beleza, esse cara então não é líder, porque ele não sabe a parte técnica, ele não é gerente, né, de projetos, porque ele também coloca coisas pra galera fazer, toma conta, também não é RH, ele é meio que nada, entendeu? Ele é meio que uma pessoa que quer fazer tudo. Então é tipo, cara, é como se fosse mesmo sócio, só que sem os benefícios, sem skin in the game, sem nada. Cara, eu faço tudo o que tem que fazer. Tende a não funcionar se não for numa estrutura já desenhada para suportar isso aí, entendeu? Então, você que agora já sabe o que é e o que faz um gerente, um gestor de uma agência de lançamento e como faz para desenvolver nessa função, agora você já sabe quem você precisa contratar, se você precisa contratar ou se você vai desenvolver dentro da sua empresa ou se você vai buscar um sócio. Se você quiser saber mais conteúdos sobre gestão lucrativa de agência de lançamento para você começar a ter mais lucro e menos dor de cabeça com o seu negócio, é só seguir Marcelo.Pinazza com 2 Es ou Fred Petrucci. E Gabriel, você que é o nosso convidado aqui hoje, Gabriel Tosi, como que o pessoal faz para te seguir nas redes sociais? Pode mexer lá, o Gabriel Tosi, com um S. T-O-S-I. T-O-S-I, pode achar lá. Beleza, pessoal? Até o próximo episódio.